Em dia, nós usamos tudo no celular, né? Então, a minha Bíblia está aqui, tá? Fica mais fácil para poder estar localizando os versículos e tudo. Não sei se você sabe, mas hoje é o dia que nós trabalhamos sobre prevenção do suicídio no Brasil. Sabiam disso? Quem sabia? Amém. E eu quero trabalhar com os irmãos nessa noite, meditar um pouco sobre o que a palavra de Deus diz sobre isso. É um tema muito difícil, é um tema pouco abordado nas igrejas. Na verdade, a morte em si é um tema muito pouco abordado na igreja, apesar que nós falamos e nós cremos assim que nós vamos encontrar com o Senhor. Mas quando você fala assim, olha, começa a falar de morte, as pessoas já se afastam. Tanto que tem pessoas que nem gostam de ir em velório. Então, essa pandemia, como não está podendo ter muito velório, tem pessoas que estão alegrando com isso, porque tem dificuldade de vivenciar esse momento. Nós somos criados por Deus para viver e viver eternamente, não é isso? Então, por isso que quando nós falamos sobre morte, nós já ficamos assim, porque não faz parte da nossa essência humana criada por Deus. Faz parte da queda de Adão e Eva, que a partir disso aí que o mundo veio, que os homens vieram a morrer. E não só os homens, mas também a própria criação veio a padecer, tanto que Paulo fala lá em Romanos, no capítulo 8, que a criação geme, né, aguardando a ação dos filhos de Deus. Não é isso? Pode colocar aí para a gente, por favor, o texto? Minha mensagem está toda ali, não espero que não falhe, né? Pode abrir comigo aí em Salmo 31, versículo 15. Salmo 31, versículo 15. Quem achou diz amém. Está travada a mensagem aí? Está indo. Eu vou pedir para os irmãos lerem, por favor, Salmo 31, versículo 15, todos juntos. 1, 2, 3. Podem ler. Amém. Tem alguém com alguma outra versão? Tu estás sempre cuidando de mim, salva-me dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. Amém. Tem alguma outra versão diferente? Olha, a versão que eu coloquei aqui é a versão transformadora, esqueci de colocar. E eu quero meditar com os irmãos hoje sobre esse tema. Nas tuas mãos estão os meus dias, e como embaixo, não como prevenção do suicídio também. Isso vale para mim, vale para você, vale para todas as pessoas também que estão assistindo. Olha o que aqui diz o salmista, né? Meu futuro está nas tuas mãos, livre-me dos que me perseguem sem cessar. Vamos orar para continuar agora? Ó Deus, eu clamo ao Senhor, pedindo ao Senhor que o Senhor possa estar intervindo, que o Senhor possa estar, ó Deus, me usando, ó Deus, para falar, ó Deus, a Tua palavra nesse momento, para orientar, segundo a Tua palavra, não segundo a mim mesmo, não segundo o meu querer, não segundo a minha vontade, mas segundo a Tua palavra, Senhor, não segundo a sabedoria humana também, mas segundo a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade, porque a Tua palavra ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus, e é ela que muda, ela que transforma, e ela que renova a nossa fé no Senhor. Ó Deus, que nas Tuas mãos possam estar os nossos dias, e que nesse momento o Senhor tome nas Tuas mãos a minha vida, para poder ministrar, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode passar, por favor. O mês de setembro é chamado Setembro Amarelo, por isso tem esses lacinhos, né? Atualmente eles estão usando lacinho para tudo, né? Daqui a pouco tem o Outubro Rosa, aí vem o lacinho rosa, depois vem o Novembro Azul, vem o lacinho azul, e aí vai por diante. Nós vamos trabalhar, então, sobre esse tema. Pode passar, por favor. Eu li esse texto aqui e eu fiquei, assim, como que, pensando assim, esse seria um bom texto para a gente poder ler, para a gente poder meditar também nessa mensagem. Olha, prazer, prezado leitor, eu já faleci. Meu nome tornou-se relevante, mas vou deixar para vocês a minha história. Sempre fui uma pessoa muito confusa. Nasci há 35 anos em uma família tradicionalmente católica, fui batizada, crismada. Conforme fui crescendo, percebi que as ideologias daquele lugar não eram para mim. E eu estou pegando ali, não é para poder falar da Igreja Católica em si. Eu só peguei um texto aleatório, né, de alguém que escreveu depois que ela veio, quando ela já teve a ideação suicida e ela praticou o ato do suicídio.
Então, ela deixou essa carta. Olha que interessante. Muitas vezes, quando acontece assim, da pessoa suicidar, ela deixa uma carta para a família, para os amigos, né? Agora, com a questão dos vídeos, também as pessoas estão, possivelmente, já deixaram vídeos ou até vão deixar vídeos gravados. Tem até uma série na Netflix que fala isso, né? Que a pessoa foi falando lá por que ela suicidou, por causa de outras pessoas. Mas nós vamos ver. Pode passar, por favor. O suicídio, ele vem do latim, né, que seria latim, sui, alto, né, e caedare, matar, que é comumente entendido como uma ação intencionada de tirar a própria vida. O Tribunal Europeu, eles consideram o suicídio como um direito humano. Viu? Como direito humano. A Igreja Católica enxerga isso como uma contradição fundamental das leis de Deus, que é o único Senhor sobre a vida e a morte. Quem escreveu isso foi Bernard Meuse. Pode passar, por favor. Eu quero ver com os irmãos agora, não sei se vocês já viram sobre isso, como eu já, desde 96, eu trabalhei com adolescente na igreja. E um dos temas que nós trabalhamos já há muito tempo, já, e por isso eu até fiz uma monografia uma vez sobre isso, sobre suicídio, só para poder passar o tempo, né, estudando e anotando lá, devia ter guardado, que eu perdi, ia dar um bom livro. Mas nós vamos ver, se você já sabia que existem tipos de suicídio. Aqui nós estamos colocando 3, mas às vezes tem outras ideias também. Foi Emily Durkheim, que é o sociólogo, que estudou e fez isso. Pode passar, por favor. O suicídio chamado egoísta. O que é suicídio egoísta? A pessoa, por ela mesma, ela decide acabar com a própria vida. E aí a pessoa, ela começa agora a perder a perspectiva da vida, a perspectiva de viver. Sentimentos como desesperança, como desilusão amorosa, muitas vezes, um término de um relacionamento, principalmente adolescente, né? Pré-adolescente, até adulto acontece também, e principalmente se a pessoa tiver uma dependência emocional muito grande com o outro. Então ela vai cometer, muitas vezes, suicídio egoísta. Por que é chamado egoísta? Porque ela não pensou nos outros, mas pensou somente em si. Nós vamos ver mais para frente uma frase que fala que o suicídio é uma ação permanente para um problema temporário, né? Essa seria uma das definições. Só que tem que, quando ele coloca isso, eu fiquei lendo e fiquei meditando, assim, falando, gente, como que a pessoa que ele está como estudioso, colocando como egoísta, mas ninguém sabe o que realmente passou na cabeça daquela pessoa. Tem pessoas que falam assim, você já deve estar ouvindo gente falando assim, olha, se ela me largar, eu vou me matar. Tem até gente que fala assim, se ela me largar, eu mato ela e me mato. E nós temos visto isso na TV o tempo todo acontecendo, não é verdade? Pessoas que, lá na minha cidade, teve um senhor que ele matou a família inteira e se matou. Por causa de dívida. Ele estava muito endividado, e ele acabou fazendo isso. Vocês não estão, talvez muita gente não está acompanhando, mas nessa época da pandemia, muitas pessoas perderam emprego também, perderam a vida. Porque viram numa situação que para eles não tinha mais jeito. Então, cometeu o ato de suicídio, vamos colocar aqui, chamado egoísta. Pode passar, por favor. Tem o suicídio altruísta. Aí nós lembramos dos kamikaze, né, aqueles japoneses lá em Pearl Harbor, né, que vinham com os aviões e caíam ali, né? E, além disso, nós temos os bombeiros. Na pandemia, nós temos os médicos, os enfermeiros, que é um tipo de suicídio. Se você não parou para pensar, quem trabalha na área da saúde, quem está trabalhando nesse tempo da pandemia, ele está, de certa forma, cometendo um suicídio. Por quê? Porque ele está numa situação onde ele pode perder a vida a qualquer momento. Não tem garantias. Ninguém sabe qual que é realmente a ação do vírus na pessoa. A gente sabe, a gente tem visto vários estudos, mas assim, às vezes você vê pessoas saudável, né, de 20 anos, de 30 anos, como um médico que faleceu lá em São Paulo, por causa disso aí. Então, e tem outras pessoas que entram para essas profissões porque ela queria se matar, entendeu? Porque ela queria se matar. Então, ela entra porque ela fala assim, já que eu vou estar ali, porque vai que eu pego uma doença e eu morro, pronto, resolve o meu problema. Mas ela quer dar um sentido para a vida, e aí ela entra numa profissão arriscada, entendeu? É um comportamento suicida também. Às vezes a pessoa ela tem um comportamento suicida. Tem outras formas que... Vamos passar o próximo agora, por favor? O suicídio anônimo.
Esse aí é aquela pessoa que talvez não deixou nada por escrito, que simplesmente você olha, se a pessoa estava tudo bem, parecia tudo bem, realizada, não tinha nenhum problema, de repente ela vai e se mata. E todo mundo fica assim, o que aconteceu com fulano? Não deixa carta, não falou nada, entendeu? É uma coisa assim, anônima, ele simplesmente decidiu, pronto, acabou. E isso acontece muito, gente, e acontece do nada. Do nada mesmo, isso aqui é do nada, a pessoa está ali, tudo super bem, por isso que é bom a gente falar sobre isso. E dar abertura para poder falar sobre isso. Pode passar, por favor. No Brasil, a estimativa, olha, é de 12 mil mortes, né, por ano, então essa mais ali, 32 mortes por dia. As tentativas de suicídio são 15 a 20 vezes o número das mortes. Você já imaginou? 15 a 20 vezes. Quem fez essa pesquisa foi o psiquiatra Jairo Bauer, né? Ele fez essa pesquisa e falou ontem no canal do Drauzio Varela, falando sobre prevenção do suicídio. Então, nós estamos diante de um problema real, que está diante de nós, que nós estamos vivenciando do nosso lado. E agora vem a pergunta para vocês, que eu faço, né? Pode passar, por favor. Ah, não, ainda não é a pergunta. Eu quero mostrar. Existe uma coisa. Ideação, aqui é só acho que é um modelo, né, que eu peguei do Pixabay essa imagem, mas às vezes parece, né, com pessoa que está boiando. Né, que ela está viva, tá, gente? Tudo é foto de pessoa viva, tá? Montagem, as fotos aqui do Pixabay. Não tem nada assim, apologia. Por favor, entenda, você que está ouvindo agora, que está assistindo também, que eu não estou fazendo apologia ao suicídio nem à morte. Eu estou mostrando para vocês a situação é real. Existem duas coisas na questão do suicídio. Uma é a ideação suicida. O que é a ideação suicida? A pessoa ela fala assim, eu queria acabar com a minha vida. Eu tenho vontade de morrer. E ela fala várias vezes com você, está tão difícil, eu quero morrer. Isso é a ideação, ela está pensando. Ela começa a pensar. E nós, como médicos, nós como cristãos também, né, os profissionais de saúde, os cristãos, principalmente nós, como cristãos evangélicos, temos que estar atentos às pessoas ao nosso redor nesse sentido. Como que você pode descobrir se a pessoa está com ideação suicida? Perguntando para ela. Principalmente quando ela está muito triste, você perguntar para ela, você já pensou em tirar a própria vida? Pastor, mas não vou perguntar isso para ninguém, não. Gente, às vezes o nosso calar pode deixar de salvar a vida de uma pessoa. Ezequiel, capítulo 3 e 33, ele fala do atalaia, que muitas vezes ele vê a pessoa caminhando para a morte, ele se cala. Se ele se cala, aquela morte, aquele sangue, Deus vai cobrar dele, porque o atalaia deveria avisar. E muitas vezes nós podemos avisar, podemos ajudar, mas nós ficamos calados, só vendo, né? Não é da minha família mesmo, não tem nada a ver. Não sei se vocês viram um vídeo, e agora vem a segunda coisa, que é o planejamento suicida. Eu vi um vídeo, acho que foi no TikTok, no Facebook, não sei, de um rapaz que ele estava passando assim numa ponte, e aí ele viu, não sei se foi um menino ou um rapaz que estava indo pular, e ele foi então, abraçou aquela pessoa ali, pulou em cima dele, abraçou e puxou para fora. E acolheu as pessoas aclamando, né, falando, olha, que bom que ele agiu. Nós, muitas vezes, precisamos de fazer isso. Eu tenho história de um pastor, que ele era psicólogo também, que um paciente dele falou assim, olha, eu quero me matar. E ligou, a família ligou lá para ele, o pessoal ligou para ele, e ele chegou lá e falou, você quer se matar mesmo? Ele falou, vou me matar. Esse pastor meio doidão, ele foi e pulou junto com ele. Mas tinha um negócio lá embaixo, entendeu? Para poder segurar. Ele falou, aí o cara até assustou, daquilo ali nunca mais fez, porque ele precisava, no caso daquele ali, de um susto, né? Mas muitas vezes nós achamos que a pessoa que está falando, ela não vai fazer. Não é assim aquela frase? Cão que ladra não morde, não é assim, né? Que late não morde. Vai mexer com um pitbull aí para você ver. Né? Com um Rottweiler para você ver. Quando a pessoa fala, a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está. Do que está o quê? Cheio. A pessoa, às vezes, você reparou que tem hora que, às vezes, o pastor está pregando, alguém está falando, até na TV alguém está falando alguma coisa e você vai e responde. Não é para você falar nada, você vai e responde, porque aquilo ali vai remoendo dentro de você e você fala. Da mesma forma, a pessoa que está ali com ideação suicida, ela fala porque é alguma coisa que está dentro dela e que está matando ela.
e que está deixando a cada dia mais para baixo. Pode passar, por favor. O suicídio, olha, que eu falei, é uma solução, essa aqui é uma montagem, tá, gente? Não é real, não, tá? É uma solução permanente para um problema temporário. O que quer dizer isso? Como eu falei com vocês, muitos adolescentes tentam tirar a própria vida quando terminam o namoro. Entendeu? E aí toma remédio, usa droga. Tem muita gente que não comete suicídio de uma vez, mas ele começa a entrar nas drogas, começa a entrar na prostituição, entendeu? Começa com comportamentos suicidas, ou comportamentos autodestrutivos. E aí que vem um detalhe que eu achei muito interessante, estava vendo uma palestra de um psiquiatra, que ela falou assim, que o suicídio ele não é genético, mas ele, na verdade, ele é aprendido por um comportamento suicida. Alguns problemas que nós temos, né, como depressão, pode ser genético. A ansiedade, transtorno borderline, transtorno bipolar, esquizofrenia. Quantas vezes eu atendi pacientes que aí você vai fazer o histórico da família, você vê que a família toda tinha esquizofrenia. Você vê a ansiedade, muitas vezes ela pode ser genética, pode ser aprendida pelo ambiente que está. E aí você percebe que uma mãe ansiosa gera um filho feliz, tranquilo? Não. Ela vai gerar um filho ansioso. Às vezes até o marido que não era ansioso, ele vai ficar ansioso porque tem a mulher que é ansiosa. Ou vice-versa. Porque o comportamento ele acaba sendo aprendido e adquirido. Entendeu? Imagina o tempo todo você está com uma pessoa que está com ansiedade, com medo, né, com depressão, que está para baixo. Muitas vezes, quando a pessoa fica depressiva, ela pode levar a família também para esse lado. Porque nós, muitas vezes, não conseguimos lidar com isso. Pode passar, por favor. E o que pensam os evangélicos sobre o suicídio? Eu vou fazer a pergunta, você já pensou sobre isso? Já falou com alguém sobre isso? Quem já pensou, já falou com alguém sobre isso, levanta a mão. Não estou falando pensar em suicidar, mas pensar sobre o tema, suicídio. É um tema que a gente tem que pensar e tem que trabalhar, olha. Então você vê, não sei se os outros ficaram com vergonha, mas pelas poucas mãos que levantaram, poucos estão pensando sobre isso. E trabalhar sobre isso. Por isso que criaram esse dia, né? E também trabalham esse mês todo. Pode passar, por favor. Eu quero que os irmãos leiam juntos, por favor, que eu quero para causar um impacto. Podem ler, por favor? 1, 2, 3. Vocês viram aí? Olha a quantidade, não é 50, não. Está acima de 50. Olha, primeiro ali, segundo o Instituto, o CHEF, né? O CHEF, 70% dos pastores lutam constantemente contra a depressão. Às vezes, o que acontece? Porque muitas vezes o pastor ele é sozinho. Eu estou falando pastor, não é do pastor Jesus, não, pastor em geral. Ele é sozinho. Por quê? Ele sempre está ouvindo, mas ele é difícil para ser ouvido. E, às vezes, dependendo com quem o pastor fala, até com um amigo pastor, esse amigo pastor não está preparado. Ainda mais em algumas denominações que não têm uma segurança, entre aspas, do ministério pastoral, como é o Ministério Pastoral Batista. Eu vim da Igreja Presbiteriana. A Igreja Presbiteriana ela tem uma certa segurança. Em que sentido? Porque os pastores normalmente são membros do presbitério. E aí o presbitério, quando o pastor está sem igreja, ele apoia esse pastor financeiramente também, por um período de tempo, até ele conseguir outro ministério. E, normalmente, ele não sai no meio do ano, sempre é no final do ano. No Batista, não. Já houve casos de pastores que saíram de férias, quando voltaram, isso no interior de Minas, tá? Aqui no Rio Grande do Sul, graças a Deus, não acontece isso. Que ele voltou, as coisas dele estavam jogadas do lado de fora na rua, sem brincadeira. A igreja pegou e jogou fora ali, assim, entendeu? A forma, não sei se o pastor tinha feito, até onde eu saiba, não tinha feito nada. Simplesmente, a igreja decidiu e mandou ele embora e até tirou as coisas assim para fora. Numa atitude bem desumana. A outra coisa aqui que falou, 80% acredita que o ministério pastoral afeta negativamente suas famílias. Vocês já imaginaram qual a cobrança que tem para os pastores e para os filhos de pastores?
Uma vez eu era seminarista ainda, eu ministrei sobre a questão do cuidado da igreja para os filhos de pastores. Eu lembro que a irmã Marta, hoje ela já até faleceu, já está na glória. Ela, na época, eu terminei a mensagem, ela veio e me abraçou. Ela falou assim: olha, você falou que ninguém nunca falou por nós. Porque as igrejas sempre cobram dos filhos do pastor, o filho do pastor tem que estar... Olha, o filho do pastor tem que vestir bem, mas não pode vestir tão bem, porque ele está usando o dinheiro da igreja. Graças a Deus que eu sou médico, né, e não dependo da igreja. Essa foi uma das coisas que eu e minha esposa decidimos para não depender. Porque a igreja, muitas vezes, não estou falando aqui, tá, gente? Estou falando no geral. A igreja, no geral, as pessoas, no geral, até as pessoas fora da igreja, têm tendência de falar mal. Isso é porque nós somos brasileiros e latino-americanos, que tudo nosso, a gente quer ganhado, mas quando alguém ganha mais do que a gente, ou ganha melhor do que a gente, ou estudou, nós ficamos criticando. É assim, o brasileiro é assim. Ele critica, ele fala mal. Você vai nos Estados Unidos, você vai na Europa, quando a pessoa está ali, ela pastor, igual na Alemanha, já é descontado o dízimo de quem é membro da igreja. Na folha do pagamento, entendeu? Se você for membro daquela igreja ali, da igreja, no caso, luterana, já é descontado na folha do pagamento direto. Entendeu? Então, aí você vê. E muitas vezes a pessoa ela nem entrega o dízimo, ela não entrega a oferta, mas ela cobra. Ela quer que o pastor tenha a melhor mensagem. Vocês já viram quanto que custa um livrinho para o pastor estudar? Tem livros que custam até R$500. Uma coleção do livro do Champlin, que é de interpretação bíblica, custa mais de R$2.000. Mas para o pastor pregar cada dia melhor, ele tem que estudar mais. E aí vem a cobrança dos filhos. Muitas vezes, graças a Deus, assim, olha, eu posso falar abertamente que eu não conheço ainda muito bem as pessoas aqui, também não conheço, ainda mais que veio a pandemia, né, e tudo, né, a gente está mais distante. Mas eu não sei como que é o dia a dia e como que as pessoas falam. Muitas vezes as pessoas, quando tem algum problema com o pastor, fala com a esposa do pastor. Gente, a Denise não me falou nada, isso aqui eu estou falando de forma geral, tá? Ou então conta para os filhos. Sabia que muitos filhos de pastor deixam a igreja por causa dos irmãos da igreja? Porque esses irmãos começaram a criticar o pastor, e aí esse pastor agora começa a entrar em depressão. Já vi quantos pastores já vieram entrando em depressão. Entendeu? Eu e minha esposa, nós decidimos fazer medicina, primeiro, para investir na obra de Deus. O que a gente ganha, a gente investe boa parte na obra de Deus. A gente nunca foi agarrado, desculpa a palavra agarrado, mas a gente usa muito isso lá em Minas, nunca foi ligado ao dinheiro. Mas Deus sempre trouxe sustento da forma que a gente precisava. E eu já ouvi, até mesmo lá na Bolívia, onde nós trabalhávamos para sustentar a missão. Eu trabalhava, muitas vezes a minha esposa virava à noite, às vezes trabalhando, fazendo tradução, porque a gente pagava uma ajuda de custo à igreja lá. Entendeu? Mas muita gente que nem era da igreja falava que a gente estava usando o dinheiro da igreja. Gente, a gente não recebia nada. Pelo contrário, a gente só dava o dinheiro. As ofertas, muitas vezes, que vinham para mim, eu colocava só para a igreja. Entendeu? E foram poucas vezes que tivemos ofertas assim. Mas tudo de acordo com a vontade de Deus. Por exemplo, Deus colocou no coração, vamos comprar bateria. No mesmo dia, Deus mandou o dinheiro. Vamos comprar o contrabaixo. No mesmo dia, mandou o dinheiro. Eu estou mostrando isso aí para vocês verem. Deus sempre providencia. Você querendo ou não, Deus vai usar alguém. Olha só, ele falou que 70% dizem não ter um amigo próximo. Gente, o pastor Jimmy, que era o pastor lá da igreja batista, né, lá da Bolívia, que a gente participou com ele, gente, guarda a Bíblia, uma terça parte da igreja levantou contra ele, tentou tirar, acusar-me, até falou outro dia com o pastor Josias isso, e tentou contra ele, gente. Aquele homem, imagina um homem assim, eu tenho 44 anos, eu estava com 33 anos, que foi logo quando a gente foi para a Bolívia, e ele, pelo menos assim, uns 20 anos mais velho do que eu. Você imagina que aí você vê um pastor chorando porque estava sendo acusado injustamente. Entendeu? Por uma terça parte da igreja, que depois saiu, fez uma bagunça, mas Deus permanece com esse pastor até lá. Um pastor crente, sabe aqueles crentes, pastor daquele que você vê a mensagem é bem bíblica e que não importa com dinheiro, o que a gente manda de oferta para ele sempre fala assim: pastor, o que você mandou aqui, nós já abençoamos muita gente. Ele não fica só para ele, às vezes a gente manda assim com o coração, né? Olha, vamos abençoar o pastor Divi. Aí ele manda o relatório e fala: olha, nós abençoamos família tal, com o dinheiro que vocês mandaram. Gente, que maravilha. Mas muitas vezes as pessoas estão preocupadas com o dinheiro. Estão preocupadas com
Será que o filho do pastor adolescente é um adolescente igual ao seu filho? O filho do pastor que é criança, né, ou a filha, é igual à sua filha, igual ao seu irmão ou sua irmã. Entendeu? Só que às vezes nós achamos, não, ele é Deus. Pastor não é Deus, gente. Pastor é gente. Por isso, eu estou começando por esse lado aqui. Por isso, muitas vezes está assim. E da mesma forma, muitos cristãos estão assim também. Sabe por quê? Muitas vezes nós não temos abertura de falar o que realmente sentimos. Lembra quando o profeta perguntou para aquela mulher que ele tinha falado com ela que ele ia ter um filho? E depois de um ano ele foi lá, ela teve o filho. E depois ele foi e voltou depois de um outro tempo. E aquele filho da mulher tinha morrido. E ele perguntou para ela assim, como você está? Você está bem? Ela falou assim, estou bem. Mas o filho tinha acabado de morrer. Ela não falou nada, sabe por quê? Porque muitas vezes nós sabemos que o Jesus já falou, nos últimos dias o amor ia se esfriar. E aí muitas vezes nós não falamos a realidade, porque se a gente fala, o outro se assusta e não percebe e não consegue entender a minha dor. Tudo isso que eu estou falando com vocês, para vocês entenderem, a pessoa que tem ideação suicida, que tem um planejamento suicida, muitas vezes ela tem uma dor que ela mesmo não entende. E muitas vezes ela precisa simplesmente de falar. Só que quando alguém fala, a primeira coisa que a pessoa fala, você vai para o inferno. Né? Você já virou Deus, você já decide agora quem vai para o céu ou para o inferno. Me diz na Bíblia algum versículo que fala que o suicida vai para o inferno. Me diz ali, fala, não matarás. Aí alguns vai e colocam assim, mas ele está matando, é um homicídio de si mesmo. A Bíblia não fala isso. Quer ver? Pode passar, por favor. O que diz a Bíblia sobre isso? O que a Bíblia fala sobre suicídio? Pode passar, por favor. Sansão cometeu suicídio heróico, dizendo, morreu com os filisteus. Juízes 16:30. Sansão foi escolhido por Deus antes do nascimento. Ele é um tipo de rejeição de chamado, aquele homem. Mas morreu mais gente na sua morte do que na sua vida. E nós colocamos ele como herói. É um suicídio heróico. Ele falou, não fui eu que falei, ele falou na oração, morreu com os filisteus. Gente, ele está falando, a dor dele, possivelmente era tão grande, que ele já tinha os olhos dele vazados, né? Ele já estava cego, eles tiveram que colocá-lo ali entre as colunas, e ele falou, Senhor, renova minhas forças mais uma vez. E aí ele gritou, morra eu com os filisteus. E mais foram que morreram na sua morte do que na sua vida. Mas é considerado um suicídio heróico. Olha lá em Hebreus 11 se não tem o nome de Sansão. Entendeu? Olha, nós temos também o rei Saul. Talvez a gente conhece muito da história de Saul, mas olha aí o que diz nesse texto. Pode abrir comigo em 1 Samuel 31, versículo 4 e 5. Vou abrir aqui, que eu não coloquei ele ali não. Pelo que diz Saul ao seu escudeiro, arranca da tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham esses incircuncisos, que eram os filisteus, e me atravesse e escaneço de mim. Mas o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e lançou-se sobre ela. Vendo, pois, que o seu escudeiro, que Saul era morto, também fez a mesma coisa. Gente, muitas vezes isso que acontece com respeito ao suicídio. Eu lembro que eu falei com vocês que é um comportamento aprendido? Eu já atendi pessoas que tiveram na família pai que suicidou, aí depois o tio suicidou, tem vó que suicidou, vô que suicidou, e aí eles aprenderam, quando tiver numa situação muito difícil, eles vão lembrar do exemplo da família, isso é um comportamento aprendido. E, de certa forma, ainda que a família não aceitou, de certa forma é um comportamento comum para aquela família. Vocês estão entendendo como que é difícil? Vocês estão entendendo como que é difícil você perceber também a dor do outro? Quantos pacientes eu já atendi com ideação suicida? Principalmente lá em Curitiba, aqui também já atendi. Mas quantas pessoas, e aí você vê o histórico dele, você vê na família, pessoas suicidaram. Você vê no histórico dela, pessoa tem depressão, tem ansiedade, tem transtorno bipolar. Muitas vezes, eu sempre falo isso e vou repetir, muitas vezes o médico, a equipe de saúde não está preparada para fazer um diagnóstico correto, e aí faz um subdiagnóstico. E faz um subtratamento, começa a tratar com o que tem ali, no SUS, né? Não estou falando da cidade específica aqui, eu estou falando no geral, entendeu? E aí a pessoa também se acomoda. Tem muita gente que vai no médico e quer saber um diagnóstico para ele se acomodar. Você tem depressão e você vai morrer.
com essa depressão. E daí? O médico falou diagnóstico, Deus pode transformar, não pode? Amém? A gente tem que crer nisso. Você tem insuficiência cardíaca, Deus pode transformar. Você vai morrer de dia tal. Quantas pessoas que tiveram a morte decretada já tem anos que estão vivendo aí? Porque nós somos seres humanos e somos falhos. E nessa questão de saúde mental, nem todo mundo está preparado. Eu já vi várias vezes, várias equipes, volto a dizer, não estou falando daqui, eu estou falando de forma geral. Várias equipes, membros de equipes médicas, tratando mal o paciente de saúde mental. Porque elas não são preparadas, não é porque são más, é porque elas não são preparadas, e nós muitas vezes rimos. Eu falo nós, como igreja, como pessoas no geral, quando alguém sofre, sabia? E falamos, olha, eu nunca fiz isso, eu nunca usei isso. Eu, por exemplo, durante o meu curso de medicina todo, nunca tinha tomado clonazepam. Depois de formado, trabalhando, é que eu vim tomar clonazepam. Mas eu tinha colega que bebia, gente, aquele remédio. E realmente tem ele líquido, né? Mas eles bebiam o comprimido. Eles tomavam 2, 3, 5 para tentar dormir. Entendeu? Às vezes a dosagem era menor e tomava assim. Olha, nós temos outro exemplo. Lembra de Judas, que após entregar Jesus, ele comprou um campo e foi se enforcar. E aí tem até um filme antigo, Drácula 2000, que coloca que o Drácula, na verdade, é Judas, ou interpretação maior loucura, né, do Drácula. Bem engraçado o filme ao mesmo tempo também, teologicamente falando. Mas nós temos a ideia, muitas vezes, disso aqui, olha. Geralmente as igrejas têm um exemplo desse. Um traidor que se mata. Né? Judas traiu Jesus e foi lá e se enforcou. E aí fica muito na nossa memória, mais esse, vocês viram alguns exemplos que eu contei aqui de suicídio. Que talvez você não conhecia. Ou talvez você nunca pensou que Sansão foi um suicida. Pode passar, por favor. Olha, de maneira particular, queremos destacar que o cristão é capaz de tirar a vida de outra pessoa, como fez Davi. Sem que isso afete a sua salvação. Aí vem a graça de Deus. Quando eu estava lendo, isso aí foram algumas pesquisas que eu fiz, né, e vendo. Gente, imagina, você é policial, ou você está no exército, ou você, sei lá, está numa situação onde você, por exemplo, é médico, tem que decidir entre viver a mãe ou o filho, que está ali na mesa ali da cirurgia. E aí? Vocês estão vendo como que a coisa vai ampliando? Não é tão simples a gente pensar assim. Mas, olha, lembra o que Davi fez? Davi, ele agiu com impiedade. Ele foi um ímpio. Ele planejou que aquele chefe ali, né, ele fosse à frente da batalha. Ele planejou depois de ter visto a mulher dele, que era bonita. E Davi tinha um monte de mulher, podia fazer assim, chovia mulher para ele, porque era a autoridade dele como rei. Ele não precisava. Você vê que depois de Salomão, ele teve mais de 1000 mulheres, né? Princesas, concubinas, mulheres ali, as mulheres perverteram o coração. Está lá em 1 Reis 8. Mas Davi, ele poderia ter tudo isso. E Davi, então, não. Ele quis ali do outro. E tem gente que cobiça a mulher do outro, cobiça o trabalho do outro, né? Cobiça o emprego do outro, mas não quer pagar o preço que o outro pagou. Para poder ser abençoado da mesma forma, não é assim? Muitas vezes é isso também. Ó. Olha, o sacrifício de Cristo na cruz perdoou todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros. Difícil isso, né? O que eu quero falar com você, eu não tenho autoridade diante de Deus para julgar quem suicida, se vai para o céu ou para o inferno. Uma das coisas que Martinho Lutero trouxe na Reforma Protestante, que a Igreja Católica naquela época, não vou falar de hoje, vou falar naquela época, ela simplesmente não fazia o ofício fúnebre de alguém que falecia. E Lutero quebrou esse paradigma e começou a fazer o ofício fúnebre. Inclusive, tem até um filme sobre Lutero, onde mostra ele fazendo esse tipo de ofício. Entendeu? Então, o protestantismo, ou os evangélicos, eles vêm quebrar o paradigma e transformar tudo. Pode passar, por favor. Olha, esse é o último slide. E eu quero aqui contar um testemunho pessoal, eu já falei isso aqui algumas vezes também. E quando a gente começa a estudar a nossa história, nós começamos a entender um pouco mais sobre a nossa vida e por que a gente é assim. Eu conversando com minha mãe, descobri que minha mãe, quando ela me teve, eu fui o primeiro filho dela, ela teve depressão
durante a gestação e depressão pós-parto. Eu não sabia, mas dela também na época, ninguém nem entendia isso direito, entendeu? Era tratada assim, de qualquer jeito, né? Então ela teve. Quando criança, já teve vezes que eu falava assim, eu queria morrer mesmo, literalmente. Eu lembrei dessas coisas assim, quando a gente vai fazendo, né, os atendimentos psicológicos, sendo atendido, a gente começa a repensar a nossa vida. Eu lembro que quando criança também, eu falava assim com Deus. E eu falava assim, eu senti uma dor tão profunda também, que era inexplicável. Agora eu entendo que era por causa da época da minha mãe. Muitas vezes a mulher que está ali com a depressão durante o parto, ela vai transmitir tudo para o bebê. Era toda a insegurança que ela vivia como sendo o primeiro filho dela, mãe solteira, numa cidade nova, e tendo agora que lidar com a gestação sozinha. Vocês estão entendendo? Que é uma história da pessoa? E aí, quando criança, eu pensava assim. Eu cheguei a falar com Deus, mas eu não quero morrer de qualquer jeito, que venham todas as doenças do mundo para mim. Olha o médico nascendo aí, né? Eu nem sabia, né? Olha, que venham todas as doenças do mundo para mim, mas porque eu posso, pelo menos, salvar as pessoas. E um dia eu fiquei pensando, olha, o médico já estava nascendo ali. Deus estava trabalhando na minha loucura, entendeu? Na minha loucura de criança, porque criança é muito imaginativo. Quando adolescente, dos 12 a mais ou menos 13 anos de idade, eu sempre ficava... Eu tinha ideação suicida, não falava com ninguém. E tinha planejamento suicida. Por isso, para poder falar sobre isso aqui, para mim é uma coisa que é muito importante até para as pessoas. Às vezes você tem um adolescente, a criança, que ela está com sentimentos, ela nunca vai falar para você. Vocês sabiam que o suicídio entre crianças tem aumentado muito? Principalmente com o acesso à internet, porque elas também têm a questão do comportamento autodestrutivo, onde a pessoa se corta. Já viram aí? Tem vários vídeos mostrando como se cortar. Eu estava num grupo onde a menina lá, até saí do grupo, porque toda hora via um se cortando, eles querendo atendimento online. Eu falava, não, você tem que buscar ajuda presencial aí. Porque no caso desse já estava, quando é assim, já tem que ter internação. Você está entendendo? Muitas vezes a pessoa ela chega, ela se corta, sabe por quê? Porque no nosso cérebro não consegue registrar duas dores ao mesmo tempo. Você está com uma dor sentimental, e aí a pessoa se corta, ela sente outra dor, e ela vai e começa a sentir melhor daquela dor sentimental. Porque ela está sentindo uma outra dor agora, que é uma dor física. E muitas vezes, se a gente não tem dor física, eu já falei isso aqui, a gente não entende que a pessoa, né? Se ela não tem um corte, a gente não entende que ela precisa de ajuda. Não é assim? A gente fala, é frescura. Gente, quando eu era criança, quando eu era adolescente na igreja, eu ficava pensando, né? Já ouvi tantos pastores falar que depressão é besteira, é frescura. Gente, vai ter tanto pastor, tanta gente vai chegar no céu, Jesus vai falar, vamos fazer uma DR aqui? Vamos conversar? Olha, porque o pastor vai ser cobrado diante de Deus pelo que ele ensina. E não só o pastor, todo cristão. O que você aprende ou deixa de aprender, Deus vai te cobrar também. Porque você tem que saber, você tem que conhecer a palavra de Deus. Deixa o WhatsApp um pouquinho, vai ler a Bíblia. Vai entender. O salmista ele falou, não morrerei, antes viverei, contarei as obras do Senhor, Salmo 18, 17. Irmãos, eu já falei isso aqui, quero terminar ainda essa parte do testemunho e contar. A síndrome de burnout, ela leva à ideação suicida. A ideação suicida é muitas vezes como uma sombra. Eu estou vendo ali o irmão, está a sombra meio ali, né, fraquinha por causa da luz. A luz está ali, você está aqui, você está cheio da luz, para vocês entenderem como que é. Você está cheio da luz de Deus, cheio da presença de Deus, mas a sombra da ideação suicida está ali, olha, batendo, né? Está toda hora batendo na porta. É uma sombra, muitas vezes a ideação suicida é uma sombra que a pessoa, quanto mais se aproxima da luz, parece que mais aumenta. E é isso que muitas vezes as pessoas não entendem, que a pessoa que ela tem ideação suicida, ela pode ainda continuar com a fé dela, às vezes até maior do que a sua. Porém, é uma questão mesmo humana, é uma questão mesmo assim, emocional, é uma questão muitas vezes cognitiva, que só Deus para transformar. E não adianta você falar, olha, tenha fé. Meu irmão, eu não sei se você tem a fé que eu tenho, mas eu já aprendi em Deus que Elias orava e chovia, Elias orava e parava de chover. Eu já orei várias vezes assim, e eu sei que Deus ouviu a oração. Até na praia, que estava nublado, assim, eu falei assim, e estava lá tudo planejado, né, na previsão falando que vai ter nuvens, vai chover, e a gente estava com uma colega nossa, com um casal, né, amigo nosso, e ela falou, nossa, eu queria tanto ter um sol. Eu falei, tá bom, vou orar.
E ela ficou rindo. Eu falei, não, mas eu vou orar. Eu sempre ouvi minha oração assim. Só por você eu vou orar. Senhor, faz dar um solzinho, só para ela ficar feliz. Foi um sol o dia inteiro. Ela até torrou no sol. E depois ficou reclamando da dor da queimadura, que ela queria tanto estar no sol, né? Eu gosto quando está meio nublado assim. Mas ela queria assim. Quantas vezes já orei assim com as crianças que a gente ia acampar e falava, Senhor, não deixe chover por causa das crianças. E Deus ouvia a oração. Eu creio assim. Deus, Ele faz como Ele quer. Isso não impede de você sentir. Lembra de Elias? Elias também, meu irmão. Elias teve uma depressão profunda, foi para a caverna, depois de vencer os profetas, depois da ameaça de Jezabel, ele foi para a caverna, ali Deus apareceu, o anjo servia ele, né? E mesmo assim Elias estava ali. Senhor, eu quero morrer, eu não quero mais ficar aqui. E Deus levou Elias. Nas tuas mãos estão os meus dias. Nós falamos o primeiro versículo, né? Salmo 31:15. Guarda isso no seu coração. Fala comigo. Nas tuas mãos estão os meus dias. Mais uma vez, você que está em casa também, fala assim. Nas tuas mãos estão os meus dias. E vamos falar todos juntos esse salmo. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Mais uma vez, não morrerei. Antes viverei e contarei as obras do Senhor. Sabe o que esse versículo nos ensina? Propósito. Quando eu fui convertido, né, pelo Espírito Santo de Deus em 1989, eu tinha, lembra que eu falei que você de ação suicida e ainda planejamento. Então, Deus falou comigo assim, a primeira coisa, quem deu a vida a você fui eu e você não pode tirar a sua vida, eu que vou tirar. Quando chegar o tempo, eu que sou dono, em outras palavras, eu sou dono da sua vida. Ele não falou que ele ia tirar, ele falou, eu sou dono da sua vida. E Deus se apresentou a mim como pai. O único pai que eu conheço é Deus, tá? Quando eu quero dinheiro, eu peço para Ele. E graças a Deus, Ele nunca deixa faltar. Quando eu quero cuidado, eu peço para Ele. Quando eu quero carinho de pai, eu peço para Ele. E nunca Ele deixou faltar. Amém? Aqui ensina para a gente um propósito. Qual que é o propósito? Eu vou pregar a palavra de Deus. Eu vou contar os feitos do Senhor. Paulo fala lá aos Coríntios que o sofrimento que nós passamos, é por isso que eu estou contando esse testemunho, não tenho vergonha de falar, é simplesmente para abençoar aqueles que também estão passando pela mesma coisa e mostrar um caminho, a saída, amém? E a saída está em Jesus. Eu posso dizer para vocês que para mim hoje eu me considero, até falei isso com o pastor Josílio, me considero curado do burnout, ainda que tenha sintomas do burnout, não tenho apresentado mais essa sombra da ideação suicida. Eu sei que pode aparecer, isso aí pode aparecer, e nunca vi uma pessoa que nunca falasse assim, olha, eu nunca pensei em me matar. Todo ser humano, em algum momento da vida, criança, adolescente, principalmente na adolescência, já pensou em algum momento assim. Não conheço até hoje um, talvez você seja diferente. Porque é aí que a gente começa a buscar o sentido da vida. E eu quero voltar a falar com vocês. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Se você está aqui hoje e precisa de apoio, eu estou aqui para apoiar o pastor Josias, o pastor Jonathan, tem vários irmãos. Se você está ouvindo pela internet, também pode escrever aí também no canal da igreja, mandar mensagem para nós, meu e-mail é dr.andersonps@gmail.com, porque aí a gente pode abençoar a sua vida e ajudar você a fazer como salmista. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Amém? Vamos orar? Deus, eu te louvo, porque é tão bom nós falarmos a palavra do Senhor, nós ministrarmos a tua palavra. Deus, eu te louvo, Senhor, porque é tão bom nós temos a segurança no Senhor, que sabe de todas as coisas, que conhece o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. E diante, Deus, das adversidades, o Senhor é Deus, para realmente nos julgar, Senhor. Deus, nos ajuda, Senhor, a olhar para essas pessoas que sofrem assim, não com olhar de julgamento, não com a fala de julgamento, mas com a fala de acolhimento, com o amor, como diz a tua palavra, amai uns aos outros como eu vos amei, com Deus, como diz a tua palavra, de acolher, de ajudar nas falhas uns dos outros. Senhor, que o nosso coração possa estar centrado no Senhor, que a tua graça possa estar sobre nós, Deus. Ó Deus, nós oramos ao Senhor e pedimos, Deus, que o Senhor nos use como instrumento nas tuas mãos.
E que nós possamos sair daqui, Deus, com esse propósito de sermos instrumento nas mãos do Senhor, para abençoar vidas, para identificar e ajudar nesses momentos difíceis. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Volto a palavra para você. Pode encerrar? Bom, já encerramos, então. Vamos ficar de pé para receber a bênção do Senhor. Estenda suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus, que grande amor de Deus, eterno Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo repouse sobre você, sobre nós e sobre todo o povo do Senhor, espalhado pela face da terra, agora e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que te dê uma semana